O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. O vídeo a seguir contém spoilers. Esteja avisado. Bem, eu assisti a série animada de Devil May Cry. E diferente do que muitos podem achar, eu realmente gostei. Obviamente, tem inúmeros problemas e muitas coisas que eu vou abordar aqui também, que podem ser um problema ou não, dependendo de quem assiste. Enfim, eu conheço Devil May Cry como franquia há uns bons anos. E eu não fui o cara que acompanhou os lançamentos, nem nada do tipo. O Devil May Cry que eu mais joguei foi o 3. E história nunca foi o foco que eu tive com o jogo. Eu ia lá, jogava, matava uns demônios, Dante pulava, fazia estripulia. Na verdade, nego. Eu acho que o que eu mais joguei foi o 4. Eu acho que eu joguei mais com Nero do que com Dante. Mas enfim, o 4 foi quando eu realmente comecei a prestar um pouco mais atenção na história. O 3 eu também prestei atenção e tal, mas eu não sou o cara que realmente acompanhou a história de Devil May Cry aos seus detalhes. Eu acho que a história que eu realmente acompanhei do início ao fim, que infelizmente também eu não lembro tanto, foi a do Devil May Cry DMC, que foi o reboot que felizmente ou infelizmente nunca ganhou nenhuma continuação. Esse realmente a história é bem fresca na minha cabeça, nem tanto pra falar a verdade, mas é que eu zerei 2 vezes na época que saiu, sabe? Eu acho que eu zerei a primeira versão e aí um tempo depois eu zerei a Definitive Edition. E aí, na hora que eu fui assistir o Devil May Cry, tipo, eu não vou me apegar aos pequenos detalhes de trama. Pelo que eu lembro, eu tô rejogando o primeiro jogo e a história do primeiro jogo é bem jogada, assim como a do segundo. Eu acho que o jogo realmente passou a ficar bem mais palpável em lore no terceiro, no quarto, no quinto. Não que, eu acho que o segundo também já tinha bastante lore. Mas enfim, muitas coisas que jamais foram tocadas no jogo. Temas como imigração, como própria guerra propriamente dito. Esse tipo de coisa, o idiotismo americano e tal, fanatismo religioso. Esse tipo de coisa não foi tão tocada no Devil May Cry para dizer se foi tocada alguma vez, sabe? Devil May Cry é realmente muito, como é que eu posso dizer, no ponto, assim, direto ao ponto. Existem demônios, você é o Dante, metade demônio, e vai matar demônios, e esse tipo de coisa. O quarto jogo mexe mais com o negócio do fanatismo religioso. Existe o culto de Esparta, esse tipo de coisa. Mas também não é nada tão aprofundado quanto é na série animada. Então, eu acho que melhor tirar isso do caminho, que mais do que apenas uma adaptação, Devil May Cry da Netflix é uma reimaginação do universo do Dante, do Nero e desses personagens que a gente conhece no jogo. Eles pegam esses elementos, personagens, situações, inserem na obra de uma maneira diferente ou até totalmente reimaginada. A mesma coisa com elementos como trilha sonora, como catchphrases, coisas do tipo que a gente encontra no jogo, que aqui também são jogadas na série de maneira eficiente. Não é de maneira tão jogada não, sabe? Eu acho que o maior problema da série, falando de problemas mesmo, são os primeiros episódios, que tem um roteiro meio estranho, sabe? Estruturalmente falando, o primeiro, o segundo episódio ali, ele é meio esquisito da maneira que ele apresenta a obra. Ele é meio expositivo, ele não sabe bem como jogar essas informações. Tipo, você vê personagens, qualquer coisa, que sabem de informações muito, muito específicas que com certeza eles não teriam como saber. Esse tipo de coisa, sabe? Fala justamente pro público que não conhece nada da obra. Mas aí, depois que passa o primeiro e segundo episódio, isso meio que acaba. Aí você realmente engata na trama
E os problemas que ficam o CGI é bem qualquer coisa. Tipo, não é ruim o CGI, mas também não é muito bom, sabe? E tem o negócio das metáforas, né? As metáforas com refugiados. Talvez, devido à dada situação do mundo, eles acharam que seria interessante inserir essas metáforas que, no caso, existe o Makai, que é o mundo dos demônios, existe a Terra, e aí abrem pequenos portais e alguns demônios conseguem passar. Mas os demônios grandão mesmo, não. E aí o nosso querido vilão, o cara de coelho, ele quer abrir um portalzão pros demônios passar mesmo e tudo ir pro caralho. Só que nesse meio tempo aí, passaram uns demônios menores que meio que não são aceitos nem pelo Makai e também não são aceitos pelo mundo dos humanos. E são usados muito como figuras de refugiados mesmo. E usam isso como metáfora, eles não são nada sutis com isso. Inclusive a série termina tocando American Idiot, que talvez seja a cena que mais destoa assim de Devil May Cry, que realmente eu acho que ninguém esperava ver numa série de Devil May Cry. Enfim, parece que eu tô falando de uma série ruim, mas não é o caso. Se você procurar na internet, qualquer fã de Devil May Cry, ou fanboy, ou seja o que for, muitas pessoas vão estar massacrando a série. O que não é certo, porque a série é boa na medida do possível. Tipo, ela não é perfeita, mas vamos considerar algumas coisas aqui. E se eu não falar, alguém vai acabar falando. Primeiro, narrativa não é o forte de Devil May Cry como franquia. Nunca foi. Segundo, os diálogos vergonha alheia estão nos jogos. Isso aí estão. O diálogo cringe, esse tipo de coisa, o Dante falando a frase efeito e não sei o que, isso tá nos jogos, sabe? Isso é um bagulho, é um elemento dos jogos. Aliás, muita gente detesta o Devil May Cry 2 porque tem o Dante sério, cara fechada. Mas se você for procurar diálogo cringe aí na internet, compilation de jogos que tem diálogos vergonha alheia, com certeza vai cair um de Devil May Cry. Que a parada é feito pra ser assim, sabe? É feito pra ter esse estilo brega, vamos botar assim. Obviamente tem diálogos, tanto nos jogos quanto na série, que não é só brega, é ruim mesmo por ser expositivo, esse tipo de coisa. Mas eu queria falar que muita gente pegando pesado com alguns elementos da série, sem saber que nos jogos é isso mesmo, sabe? Não difere muito não. Eu acho que a coisa que mais difere aqui, realmente, que torna o negócio uma reimaginação, é realmente essa mudança estrutural no mundo dos jogos, que adicionou, por exemplo, cristianismo. Eu acho que não era uma parada que era muito mencionada nos jogos. Tipo, anjos e demônios e tal, era uma parada meio gótica, sabe? Uma parada meio quase medieval. Tipo, eu não sou nenhum especialista nos jogos, eu tô aqui pra falar da série animada, né? Enfim, a série, como eu disse, tem boas cenas de luta, tem bons personagens, tem uma ótima trilha sonora, é uma história coesa e linear que tem um começo, meio e fim bons. Eu acho debatível a situação do último episódio da temporada, que existe a invasão do Makai, né? O povo americano invade o Makai e meio que toma ali conta de determinada área e faz a gente ver que vai ter tipo 3 pontas nas próximas temporadas. A gente tem o Dante e os caras que são os caras do bem, né? A gente tem o Mundus e o Virgil ali naquele lado meio maléfico dos demônios. E a gente tem o lado humano maléfico, né? O lado humano americano, por assim dizer. Cara, se fosse mal feito, eu falaria que é tenebroso o negócio do governo americano e tal. Mas não é. É bem feito, assim, faz sentido, principalmente com a história e tal. É realmente necessário colocar isso, abordar esses temas em Devil May Cry?
Eu não acho realmente necessário, sabe? Eu acho que é sempre muito legal quando você coloca algo a mais, camadas a mais, principalmente em conteúdos audiovisuais, né? Mas não é realmente necessário, sabe? Adi Shankar, que é o cara que também cuidou das adaptações de Castlevania, ele não é sutil, cara. Tipo assim, ele tem seus momentos de sutileza, mas, por exemplo, em Castlevania funcionou muito mais essas adaptações, essas inserções. Eu sei que tem muita gente que reclama e fala: ah não, mas os Belmont sempre foram aliados da igreja. Sabe, tipo, não faz diferença, cara. Claramente ficou melhor desse jeito assim, sabe? Do jeito que tá na série do que a narrativa que tá nos jogos. Na minha opinião, ficou melhor como tá na série, sabe? Castlevania Nocturne, eu não sei se ele tá por trás dessa, mas se ele tiver, eu acho que ali ele já deu uma escorregada, assim, sabe? O problema é que, novamente, se repete os mesmos maneirismos dele aqui em Devil May Cry. O que eu acho que não é necessariamente ruim, mas também não é necessariamente bom. Eu, quando estava assistindo, eu estranhei no início quando começou a abordar certos temas. Mas eu abracei a ideia e eu acabei gostando bastante. Eu acho que, realmente, o momento de maior estranhamento é quando começa a tocar American Idiot com a galera da Terra invadindo o Makai, o inferno. Eu dei uma gostosa gargalhada porque eu realmente não estava esperando isso. Mas agora, o Dante tem uma personalidade legal, a Lady também tem. Todo mundo xinga pra caralho, cada 10 segundos xinga pra porra. Aí você fala, porra, mas não é muito juvenil isso? Devil May Cry é juvenil, cara. É essa parada mesmo. Tem também... O personagem do Nero aparece muito pouco. Pouquíssimo, mas ele aparece. Temos alguns personagens originais. A maioria deles totalmente descartável. Não a maioria. Por exemplo, o vilão, o White Rabbit, ou Coelho Branco, ele já havia aparecido previamente no mangá, mas eu não cheguei a ler esse mangá canônico de Devil May Cry, mas ele foi totalmente refeito para a série. E vou te contar, provavelmente é a melhor coisa da série. Não só o visual dele é muito, muito bom, como também sua personalidade, o trabalho de voz feito em cima dele, toda a ideia do personagem é muito boa. A gente descobre a origem dele no 6º episódio. E tipo, eu acho que uma das únicas críticas que eu teria é a Lady tá tão envolvida com ele como personagem, sabe? Eu acho que não precisava ser a Lady que, sabe, matou aquela galera, que impediu ele de trazer os demônios refugiados pra Terra e tal. Eu acho que podia ser só um grupo genérico da Darkon, que é a empresa ali do governo que cuida de caçar demônios. Não precisava ser especificamente a Lady. Essas conexões muito forçadas eu não gosto muito, sabe? Eu acho que diminui um pouco o personagem, porque aí fica parecendo que ele é simplesmente um vilão da Lady. Um subvilão do subvilão, sabe? E eu realmente não queria isso, porque ele é um vilão muito legal. Ele é um vilão em personalidade e em tudo, cara. O Coelho Branco realmente é o ponto alto da série, assim. Eu fico triste quando ele morre, e principalmente no final, quando ele se transforma naquela criatura, eu fiquei, porra, mas por que não transformou ele num coelhão gigante, sabe? Porque, tipo assim, é muito foda o visual de coelho gigante. É muito, ele costurou a máscara de coelho no rosto, porra, é muito legal. A origem dele, tudo é muito maneiro. E o Dante tá, né, gerando polêmicas como personagem, né? Porque, tipo assim, eu, na minha visão, acho ele maneiríssimo. Eu acho ele um protagonista muito bom e que aqui ganha essa camada de bondade, por assim dizer. O Dante, pelo menos pelo que eu lembro nos jogos, ele é sempre aquele cara meio... Sou um herói, mas eu não me considero um herói, eu sou um caçador de demônios e é isso. Se pessoas morrerem... Ele não é nenhum Kratos, sabe? Que realmente não liga para as pessoas ao redor. Mas ele
também é meio despojado, pelo que eu lembro, assim. Ele não liga tanto em salvar as pessoas. Aqui ele realmente ele tem esse senso meio heróico, sabe? De olhar pro Sparda, de aceitar ele e falar, pô, meu pai realmente foi um demônio, um herói, sabe? E ele quer ser um herói também. E eu acho interessante, eu acho uma pegada legal pro personagem, mas eu acho que o que tá mais dividindo a galera é o nível de força dele. Porque o Dante sempre é muito OP, né? Ele sempre é forte pra caralho. E eu acho que um pouco realmente é um problema da bolha do Twitter isso. Porque a gente tá vivendo a época dos heróis super fortes. Os heróis que ficam solando todo mundo. Eu detesto isso, cara. É uma das razões de eu ter largado Solo Leveling. É porque, cara, não tem muita graça pra mim um personagem que não tem nada a alcançar, sabe? O cara já é muito pique, ninguém pode ir contra ele. Isso é só sem graça, sabe? Você viu? Mano, pra mim, é clichê e eu vou falar. Pra mim, protagonista legal é como o C de Pegasus. Que o cara apanha. Invincible tá fazendo isso agora também, que eu acho muito divertido. Que a evolução do cara vem através do sofrimento. Eu gosto disso, é a maneira que eu acho realmente interessante do personagem evoluir. E é aquilo, algumas reclamações não tem nem pé em cabeça. Os caras reclamando, tipo assim, de personagens, os demônios lutarem com Dante e meio que saírem por cima, assim, sendo que alguns no mesmo episódio, Dante vai lá e mata esse mesmo demônio, sabe? Aí você fica, pô, mano, você cortar uma cena do episódio e falar, ó, tá apanhando aqui. Assiste o resto, sabe? Tem uma evolução, o personagem vai chegar lá. Mas não, a gente tá vivendo essa época detestável aí de Solo Leveling, que o personagem tem que ser OP. A anime adora fazer essa... Eu detesto, cara. Vou ser honesto, eu detesto. As minhas considerações gerais são as seguintes. DMC, a série animada Devil May Cry, é claramente uma reimaginação do universo dos jogos. Uma reimaginação que meio que mistura a história do reboot, que é mais americanizada, com a história mais japonesa do Devil May Cry clássico. Mas mesmo assim, reimagina todos os personagens, reimagina todo o universo. É uma visão específica de um grupo de animadores, sabe? O diretor, o Adi Shankar, é a visão bem específica deles, reimaginada do mundo de Devil May Cry. É ruim ou bom? É muito bom. Vamos sendo aqui. Se você não conhece os jogos, provavelmente você vai adorar, sabe? E se você conhece os jogos e for de cabeça mais aberta, você também vai gostar. Sim, tem defeitos. Tem defeitos. O CGI é meio tenebroso. A animação 2D é maravilhosa. Tem boa coreografia, bons personagens. Você vai se divertir. Tem também alguns personagens descartáveis. E eu vou contar aqui sobre um que realmente me incomodou. Tem uma Blade, eu acho que eles chamam ela na série, que é do grupo de caça-demônios ali da Lady. E que ela é o Asa Noturna mulher. Isso aí me incomodou um pouco. Por que ela tinha a máscara do Asa Noturna, sabe? Não precisava. Mas isso aí é coisa minha. Enfim, a série é boa, cara. Vale a pena assistir. E se eu fosse você, daria uma chance. Espero mesmo que tenha uma segunda temporada. Porque, pô, mano, só o episódio 6. O episódio 6 pode... Cara, é lindo, é maravilhoso. Episódio 6 é sensacional. Já vale a série inteira pra mim. Enfim, é isso que eu tinha pra dizer sobre Devil May Cry, a série animada Netflix. E a gente se vê em um próximo vídeo.